Fala, jovem, tudo bem com você? Meu nome é Bruno e esse é o canal Sem Pila. Aqui falamos de investimentos, economia e finanças. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu objetivo é ajudar você a investir melhor os pilas que você economiza todos os meses. Sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Fica comigo até o final, que eu vou te ensinar como investir em fundos imobiliários passo a passo. Como investir em fundos imobiliários? Descubra como ter participação nos principais imóveis do Brasil com zero burocracia e com recebimento de rendimentos mensais. Sempre foi uma tradição brasileira investir em imóveis. Os fundos de investimentos imobiliários, os FIIs, cumprem o mesmo papel, mas em novo formato, de um jeito muito mais fácil e sem se preocupar com burocracias. Vamos começar. Um fundo imobiliário é uma espécie de condomínio de investidores que reúnem seus recursos para que sejam aplicados em conjunto no mercado imobiliário. A dinâmica mais tradicional é que o dinheiro seja usado na construção ou na aquisição de imóveis, que depois sejam locados ou arrendados. Os ganhos obtidos com essas operações são divididos entre os participantes na proporção em que cada um aplicou. As decisões sobre o que fazer com os recursos tomadas pelo gestor do fundo precisam seguir objetivos e políticas pré-definidos. Os investimentos podem ser bem-sucedidos ou não, e isso determinará a valorização ou desvalorização das cotas do fundos. A soma dos recursos compõe o patrimônio, que é dividido em cotas ou frações do fundo. Quem aplica, na verdade, está comprando cotas. O cotista não pode exercer nenhum direito real sobre os empreendimentos do fundo, ao contrário do proprietário de um imóvel de fato. Ao mesmo tempo, também não responde pessoalmente por obrigações relacionadas a eles. Isso é tarefa do administrador, instituição financeira responsável pelo funcionamento e pela manutenção da carteira. E aqui eu trago um comparativo para vocês sobre os fundos imobiliários e o aluguel tradicional. Então, com relação à liquidez, os fundos imobiliários, você compra e vende as cotas e o crédito ou débito acontece em 2 dias úteis. No aluguel tradicional, leva em média 7 meses para ser vendido um imóvel físico. Recebíveis. Os fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% do caixa. Num imóvel comum, podem ocorrer atrasos nos aluguéis. Taxas. Fundos imobiliários sem taxa de corretagem e zero de custódia. Num imóvel tradicional, índice de taxas como escrituração, ITBI, entre outras. A gestão. Fundos imobiliários são geridos pelos principais gestores do Brasil que cuidam para você. Num imóvel tradicional, você precisa cuidar de toda a papelada. Inquilino. Fundos imobiliários você não precisa lidar e num imóvel tradicional você precisa lidar. E aqui eu trago 5 motivos para investir em FIIs agora. Primeiro, pagamento de rendimentos, igual a receber o aluguel todos os meses da maioria dos fundos imobiliários. Por lei, eles são obrigados a distribuir 95% dos rendimentos contabilizados no semestre. E na maioria esse pagamento é mensal. 2. Livre de imposto de renda. Os dividendos pagos são isentos de imposto de renda para pessoa física em fundos acima de 50 cotistas e na venda das cotas é cobrado 20% sobre o lucro do IR. 3. Com menos de R$ 100 você já pode ser sócio. Quanto custa um imóvel? Com FIIs, você garante sua fatia de participação investindo menos de R$ 100, podendo comprar a partir de uma cota. 4. Diversificação e redução de risco. Através dos FIIs, sua aplicação fica exposta a diferentes segmentos, setores e inquilinos, diluindo riscos. 5. Facilidade de compra e venda. Por ser um ativo negociado na bolsa, você adquire FIIs direto da plataforma da sua corretora com liquidez em 2 dias úteis. Investir em FIIs é ser sócio de imóveis assim.
Então, os FIIs nós temos galpões logísticos, lajes corporativas, shopping centers, agências bancárias, hospitais, universidades, imóveis residenciais e hotéis. Perguntas e respostas sobre fundos imobiliários. O que são fundos imobiliários de tijolo? É o mais comum, em que você investe em ativos físicos construídos. O que são fundos imobiliários de papel? Nos papéis, os fundos investem majoritariamente em ativos de renda fixa atrelados ao setor imobiliário, como certificados recebíveis imobiliários, os CRIs, ou em outros fundos imobiliários conhecidos também como fundos de fundos, os FOFs. Como investir em FIIs? É só procurar pelo nome do fundo imobiliário na área de renda variável, no home broker, no app ou no home broker da sua corretora e fazer a ordem de compra ou venda. A partir de quanto posso investir em fundos imobiliários? Existem fundos que com menos de R$ 100 já é possível ser sócio e comprar apenas uma cota. Para entender a dinâmica de funcionamento dos fundos imobiliários, é preciso conhecer alguns conceitos aplicados a ele. Confira. Ticker. Assim como as ações de empresas abertas, as cotas de fundos imobiliários são identificadas no pregão por um código ou ticker. Esse código é formado por 4 letras maiúsculas seguidas do número 11. Por exemplo, HGLG 11. Se o fundo for listado no mercado de balcão organizado da B3, haverá ainda a letra B no final. Então, seriam 4 letras, o número 11 e mais a letra B no final. Portfólio. Existe uma variedade de empreendimentos imobiliários em que os fundos podem investir, e a escolha da estratégia de investimento do que entra no portfólio é o que determina o nível de risco e potencial de retorno de cada carteira. E aqui eu trago para vocês os exemplos dos maiores FIIs do Brasil. Então, começando aqui por um fundo imobiliário de logística. Então, temos aqui o HGLG, a cota dele hoje está em torno de 167,59. Depois temos aqui um exemplo de um FII, que é um FOF, fundos de outros fundos. Então, ele compra cotas de outros fundos e ganha com rendimentos recebidos de outros fundos. Então, aqui um exemplo é o BCFF11, que a cota está 79,77. Depois temos um de laje corporativas, de escritórios, que é o BRCR11, que a cota está 81,11. Depois temos um de shopping, HGBS11, que a cota está 199,40. Temos um híbrido, que é o KNR11, que a cota está 139,60. Híbrido é um fundo que ele investe em mais de um segmento. No caso aqui do KNRI, ele investe em lajes corporativas e investe em galpões logísticos. E eles também podem investir em papéis e imóveis ao mesmo tempo. Eles são considerados também como híbridos. E por último aqui, fundo de papéis. Então, majoritariamente investem em CRIs, né? São certificados de recebíveis imobiliários. Eu trago aqui como exemplo o RDM11. Então, essas informações eu peguei aqui no site da Status Invest. Eu vou deixar aqui no link da descrição para vocês. E lembrando, né, pessoal, que aqui não é nenhuma recomendação de compra e venda. O objetivo aqui é didático. E aqui eu trago um exemplo aqui para a gente finalizar. Então, se nós tivéssemos aqui comprado uma cota de cada um desses fundos que eu trouxe como exemplo, né? Então, eu trouxe aqui para vocês entenderem quanto custava uma cota de cada um desses fundos no ano de 2020. Então, pegando aqui o primeiro exemplo, HGLG11 de logística, lá em julho de 2020 ele custava 180 uma cota, hoje está 167,59. Então, aqui o valor da cota caiu 6,9% e ele pagou aí um dividend yield, né, que é um rendimento, no ano de 7,75%. Então, ele pagou aí R$ 12,99 de rendimentos, isso dividido por mês. Então, é como se fosse o aluguel que esse fundo imobiliário te pagou todos os meses. Então, daria R$ 1 e pouquinho aqui por cota.
E aí aqui eu fiz esse mesmo exemplo para todos os fundos, né? E aqui vocês podem ter uma ideia, né? Então, o fundo imobiliário é renda variável, né? Então, as cotas aí variam minuto a minuto no pregão. Então, você pode acompanhar isso no home broker da sua corretora. Então, o importante é estar preparado aqui para essa variação. E o dividend yield aqui também, cada fundo tem o seu, baseado nos imóveis aí que tem. E aqui é legal a gente entender assim, ó, se você tivesse montado uma carteira com uma cota de cada fundo desse, então você lá em 2020 teria aí desembolsado 823,55 e hoje essas 6 cotas valeriam aí 785,32. Então, teria desvalorizado aí 4,6%, mas em contrapartida você teria recebido aí 6,78% de rendimentos, né? Que são isentos de imposto de renda, certo? Então você teria recebido aí 53,25 de rendimentos. E aqui fazendo um parênteses que nós tivemos aí a pandemia, né? Então os fundos imobiliários foram bastante prejudicados pela pandemia. Então os fundos de shopping os shoppings ficaram muito tempo fechados. Os fundos de lares corporativas também foram bastante prejudicados, né? Muitas empresas entregaram os escritórios e mantiveram as pessoas em home office, e agora está acontecendo o processo inverso, então as empresas estão realugando os escritórios e realocando as pessoas nesses escritórios. Então, aqui é para dar um exemplo de como funciona a variação do preço das cotas e de como funciona o rendimento mensal aí, anual, que você vai receber nesse fundo imobiliário. As informações aqui, a fonte também é o Status Invest, e reforçando que aqui não é nenhuma recomendação de compra e venda. O objetivo aqui é orientativo e educativo. Mas e aí? Deixa aqui para mim nos comentários. Você já está investindo em fundos imobiliários? Em quais dos segmentos você já investe? E como está a rentabilidade da sua carteira? Vai ser um prazer te ouvir. Muito obrigado por estar comigo até aqui. Um grande abraço e até a próxima.